Olá pessoal, tudo bom? Como estamos? Ah, Hoje a gente vai continuar a nossa revisãozinha, né? Que nós começamos já. E hoje nós vamos falar de distância entre dois pontos. É, Bom, se eu tenho dois pontinhos, né? Igual esse ponto B, esse ponto A, a menor ponto A aqui, o ponto B aqui, né? A menor distância entre esses pontos, entre dois pontos, será sempre uma reta. Essa reta que liga aqui, ó. Liga o ponto B ao ponto A, essa reta em vermelho. Tá? Então a menor distância entre dois pontos quaisquer é sempre uma reta. Ah, como que seria isso? Qual que seria essa distância? Como que eu faria isso? Bom, ah, basta eu pegar da onde ele chegou e subtrair da onde que iniciou o ponto. No caso aqui, ele começou no A, foi até o B. Então, para poder calcular a distância entre o ponto a distância do ponto A ao ponto B, basta fazer o quê? YB menos YA. Então, essa distância aqui, ó, ela é dada por YB menos YA. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o YA aqui que fosse o número 1, tá? E aqui fosse o número 5. Então, essa distância de B até A seria o Y. Quem é meu Y? O 5 menos o YA, que é 1. Aí, então, essa distância seria de quanto? De 4 unidades. Beleza? Simples, né? Observe que essa reta está paralela ao eixo Y. Tá? Agora, e se ela estiver paralela ao eixo X? Como que seria? Ah, Observe que aí, aqui o meu XA e o XB eram o mesmo, tá vendo? Ó? Ela estava paralela ao eixo Y. Agora, se ela está paralela ao eixo X, o meu YB e YA aqui é o mesmo. Então, como que eu calculo? A teoria é a mesma. Ó. Basta a gente pegar o XB menos o XA. Tá? Vamos supor que esse ponto XA aqui, lá no X, lá ele estava a 2. Lá o B estava 6, 7. Vai. Bom, para saber essa distância aqui, basta eu fazer o quê? Do 7, perdão aí, menos 2. Então essa distância de A até B aqui, ó, vai ser 5 unidades. Beleza? Por que unidades? Porque eu não sei se é centímetro, metro, qualquer que seja a unidade. Vai ser um M esse U aqui. Deixa eu apagar aqui, galera. Ó, então, 4 unidades. Beleza? Bom, tudo bem. Então, professor, se está paralelo ao eixo Y, basta eu fazer YB menos YA. Se está paralelo ao eixo X, né? Que é o que está na horizontal, basta eu fazer XB menos XA. Só que aí tem um probleminha. Se essa reta estiver inclinada, vou passar para o próximo slide para a gente ver. Olha lá. Se essa reta estiver inclinada, assim, ó, como está essa. Observe, não dá para eu pegar o tamanho aqui XB menos XA, certo? Também, ela não é o mesmo tamanho aqui de YB menos YA. Bom, só que eu sei que esse lado aqui, ó, lembra-se, se isso daqui é YB, né? Professor, mas por que é YB? Porque, ó, é o Y do ponto B. Aqui é quem? YA. Por quê, professor? Porque ele é o Y do ponto A. Aqui é quem? XA. E aqui, XB. Muito bem. Ó, então, essa medida aqui, ó, do B até aqui embaixo, aqui, ó, um ponto qualquer, essa medida
vale quem? YB menos YA, que a gente aprendeu já lá no slide anterior. Essa medida aqui, ó, de A até esse outro ponto aqui, ó, que eu tô riscando aqui, é quem? De novo, que a gente já viu, ele está paralelo ao eixo X, então ele é o quê? XB menos XA. Professor, mas tá, eu quero saber o que está em azul, não esse que você marcou em vermelho. Exatamente isso. Agora, nós vamos calcular o quê? A distância dele aqui, ó. Essa distância aqui. Essa distância, se a gente relembrar lá do sétimo ano, do oitavo, nono ano, isso daqui é um triângulo retângulo, né? O D aqui é minha hipotenusa. E lembra do teorema de Pitágoras? Né? Que dizia que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a distância lá, aplicando o teorema de Pitágoras, ó, a distância ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a o cateto ao quadrado. Quem é o cateto aqui? XB menos XA. Então, ó, XB menos XA. Certo? Ao quadrado. Mais, fórmula, mais o outro cateto. Quem é o outro cateto? O outro cateto é o YB menos o YA. YB menos o YA. Também ao quadrado. Certo? Bom, mas professor, eu não quero saber o valor de D ao quadrado. Eu quero saber o valor apenas de D. Como que eu faço para tirar o quadrado? Toda vez que eu tenho uma letra ao quadrado ou um número ao quadrado, basta tirar a raiz dos dois lados. Ó. Cancela esse D com a raiz. Fica somente o D da distância. E aí, nossa fórmula da distância entre dois pontos vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da coordenada xb menos a xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, observe, a gente não está mais apresentando, dando a fórmula para vocês, nós estamos construindo a fórmula. Professor, mas se eu estiver lá no plano cartesiano, não preciso fazer isso, é só olhar lá, falar, por exemplo, aqui vale 6, aqui vale 2. Claro, aplicar o teorema de Pitágoras. Claro, muito bem, prático, fácil. Agora, em muitos casos, ele não vai dar no plano cartesiano, ele vai ser dado somente o ponto. E para você ter que construir o plano, marcar o ponto e depois fazer, fica um pouco mais complicado, mais demorado, na verdade. Então, com a fórmula, fica prático de fazer. Mas caminhos aí vocês que escolhem. Eu fazer daqui sem problema. Importante que vocês consigam resolver o problema. Bom, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente, acho que fica mais visual aí para vocês entenderem. Exemplo 1, lá, como eu disse, ó, dados os pontos A, 3 e 7, B, 7 e 10, determine a distância entre os dois pontos. Bom, vou ter que construir o plano, tudo, vou ter que construir o plano lá, marcar os pontos? Não tem necessidade. Por quê? Porque eu tenho a fórmula, certo? Eu só preciso identificar aqui quem é o XA e quem é o XB. Então, nesse caso aqui, esse 3 é quem? É o X. Mas como que eu sei que é o XA ou o XB? Porque esse daqui é o X do ponto A, então ele é o XA. Esse 7 aqui, esse daqui é o YA. Ô, professor, por quê? Porque ele está no lugar do Y, lembra? O primeiro é o X e o segundo é o Y. Ele está no lugar do Y do ponto A. Consequentemente, aqui, meu XB, aqui, meu YB. Bom, se eu tenho isso, substituo na fórmula. Ó.
Desculpe, mas é que fala muito aí a garganta, né? Ó, a fórmula não é? Lembra a fórmula no slide anterior? A gente determinou ela. É o xb menos o xa ao quadrado. YB menos YA ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Bom, é só substituir valores. Ó, eu vou tirar o xb. Vou colocar quem? O número 7. Porque o xb vale 7, tá vendo? Eu vou tirar, ó, menos. Tirar o xa, colocar 3, porque o xa vale 3. Tudo isso ao quadrado. O mesmo aqui, ó. O YB. Quem é meu YB que a gente decidiu lá? O 10. Quem é meu YA? O 7. Então fica 10 menos 7 ao quadrado. Bom, resolvendo aqui, né? Ó, 7 menos 3 dá 4. 4 ao quadrado. 10 menos 7 dá 3. Então fica 3 ao quadrado. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Beleza? Se eu somar aqui, ó, o 16 mais o 9, resultado 25. A raiz quadrada de 25 é 5. E vocês sabem por que é 5, né? Porque se eu pegar o número 5 vezes o 5, ele dá 25. Certo? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. E se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim, no WhatsApp lá, vocês me procuram para a gente essas dúvidas, tá? Mais um exemplo. Qual a distância? A distância, toda vez que falar distância, ou muitas vezes ele não pede, ele fala ó, o tamanho do segmento, tá? O tamanho do segmento AB, é a mesma coisa, tá? Entre os pontos A e B no plano cartesiano. Observe, esse daqui ele já me deu a distância, tá vendo? Ele me deu no plano. Bom, se tá no plano, é mais fácil ainda, né? Porque, ó, eu determino os dois lados, né? Esse lado aqui de baixo aqui, ó. Esse. E aí, ó. Esse lado aqui vale 3 unidades. Ó, professor, mas como que você sabe que vale 3 unidades? Não está paralelo ao eixo X, eu fiz XB, que é 5. Perdão, XB, que é 4. Menos XA, que é 1. Então, resultado 3. E aqui, paralela ao eixo Y, não tá? Paralela ao eixo Y. B. Então, vou fazer o quê? YB é 2 menos YA, que é 1. O resultado é uma unidade. Bom, aí é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Por teorema de Pitágoras temos a distância de AB, essa distância aqui, ó, está em azul, ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, a distância de AB ao quadrado é 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 1 ao quadrado? 1, porque 1 vezes 1, 1. Bom, somando isso, tenho que dar 10. Só que eu não quero saber a distância ao quadrado, eu quero saber só a distância. Então, o que eu faço? Extrai a raiz dos dois lados, cancelo 2 com a raiz, e aí eu obtenho que seria a distância de AB raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Tá? Observe, eu não preciso substituir na fórmula. Mas, professor, e se eu quisesse substituir na fórmula? Se você quiser substituir na fórmula, você primeiro acharia os pontos, né? Porque lá a gente viu que o A, a coordenada dele era 1 e 1, a coordenada do B era 4 e 2. Você tem que determinar essas coordenadas, né? Que a gente já aprendeu na videoaula passada. Como que eu determino a coordenada? Pego o ponto, vejo quanto que ele vale para x e quanto que ele vale para y. Bom, feito isso, é só determinar o 1 aqui é xa, esse outro 1 é ya,
esse 4, xb, esse 2, yb. Substituindo na forma. Ó, xb, 4, não é? Substituo o 4 no lugar do xb. xa, 1. Substituo no lugar do xa o número 1. YB, quem é? 2. No lugar do YB, coloco 2. YA, 1. No lugar do YA, coloco 1. Resolvendo, 4 menos 1 dá 3. 2 menos 1 dá 2. Perdão, dá 1. Bom, 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Isso tudo dá raiz de 10. Certo? Então, aí, dá para resolver tanto pela fórmula, quanto no próprio plano. Certo? Aí é uma escolha de vocês, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Meus queridos, um abraço aí, bons estudos. No próximo vídeo aula nós vamos ver coeficiente angular ou inclinação da reta. Tem vários nomes. Ok? Beleza, gente. Obrigado. Até mais.